Bom dia a todos. As batalhas, elas não se travam só no campo espiritual, elas também se travam no campo tecnológico. Viu? Nós estamos com um problema de adaptação aqui dos slides, mas nada nos vence quando nós temos a vontade de fazer, não é isso? Essa proposta desse grupo de amigos, eu, Césio, Daniel e o Cícero, ela está toda pautada em cima da obra de Allan Kardec. Então, nem existe nada criado pelo Marcos, nem pelo Daniel, por mais que seja escritor, filósofo, nem pelo Césio, por mais que seja mestre, futuro doutorando em física, nem pelo Cícero, que é jornalista e professor também, gosta mais de ser professor do que de jornalista. Porque a nossa intenção não é salvar ninguém. A nossa intenção é estudar Espiritismo. Tanto é que Kardec deixa muito claro nas suas obras que quando se estuda Espiritismo, a melhor maneira de se estudar Espiritismo é iniciando em casa. Ele fala de pequenos focos de estudo na família. Porque Kardec, como uma alma gloriosa que ele sabe que a família é o nosso alicerce. Então, nada melhor do que darmos início ao estudo da doutrina espírita dentro do ambiente do lar, onde nós estamos o quê? Estamos despidos das nossas máscaras do dia a dia, onde todos nos conhecem, onde todos nos felicitam, onde todos reclamam também das nossas manias, não é isso? Muitas vezes nós estamos dentro do ambiente da casa espírita, e eu faço esse preâmbulo não só porque eu estou esperando ver se consegue aparecer o slide, mas para que a gente se sinta mais confortável um com o outro. Nós participamos de um movimento saudável, todos nós. Esse movimento saudável veio através de uma alma luminosa, chamada Hipólito Leon Denis Arrivaille, Allan Kardec. E ele preconiza, acima de tudo, que nós tenhamos paciência, que nós sejamos mais indulgentes. Tanto é que se nós pegarmos a questão 886 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver a palavra caridade sendo traduzida de maneira muito diferente do que muitas vezes o espírita prega no seu dia a dia. Como é que a gente entende caridade no sentido mais material? Vamos fazer o sopão? Vamos. Excelente. Vamos entregar a cesta básica? Vamos. Excelente. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo pelo nosso próximo. Pessoal, excelente, esse é o caminho. Não é o caminho do bem? Só que existe um detalhe a mais. Como fica, por exemplo, a pessoa depois que você entrega a cesta básica a ela? O que acontece 3 dias depois, quando aquele alimento termina? O que acontece depois que a pessoa se deleita com a sopa, se sente confortável fisiologicamente, porque a fome não mais existe naquele momento? O que acontece depois, quando a fome voltar? Então, a essência da doutrina espírita, os ensinamentos de Allan Kardec, os ensinamentos dos Espíritos, vêm através de uma continuidade, de uma sistematização, não só no estudo, mas também na prática. Por isso, hoje, a nossa temática, ela tem, vamos dizer assim, uma ação complementar do pensamento de todos que aqui passaram, mas ela não é fechada, ela é aberta, porque o Espiritismo é uma ciência, e a ciência jamais se fecha. E aí nós vamos caminhar, e eu queria dar início, vamos caminhar, né? Eu queria agradecer primeiro aos 2 espíritos encarnados, que estão nessa luta há 15 minutos, obrigado. Não, eu sei, porque eu estou em formato diferente, obrigado. Nós estamos, então a nossa proposta hoje podemos evocar todos os espíritos. Ontem, quando a gente foi falar sobre essa temática na abertura, citando a palestra de hoje, ou nossa conversa de hoje, a pessoa colocou uma interrogação. Aí depois eu disse assim: amiga, não se preocupe em colocar essa interrogação. Por quê? Porque Kardec afirma, pode-se evocar todos os espíritos.
Porque os espíritos da codificação afirmam que nós podemos evocar todos os espíritos. E é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu... Opa, tranquilo. Eu queria iniciar com uma mensagem de São Luís, um pensamento de São Luís, que nós vamos encontrar nas dissertações do Livro dos Médiuns. Porque essa lembrante, ou essa lembrança de São Luís, ela serve para todos nós. Tá? São Luís diz assim: guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por vossas palavras e vossas demonstrações públicas. Quanto mais fordes modestos, mais chegareis a vos fazer apreciar. Ou seja, por que escolhemos esse pensamento de São Luís? Porque nós estamos aqui modestamente apresentando a doutrina dos Espíritos. A doutrina não é nossa, pessoal. Ela foi estudada, ela foi fomentada, ela foi estruturada dentro de um modelo esse que nos faz refletir quanto à sua aplicação dentro de um mundo ético, dentro de um mundo moral, dentro do mundo material em que nós hoje ainda vivemos, tá bom? Então esse lembrete de São Luís, eu acho fantástico. Tirar só uma duvidazinha, que eu acho muito interessante: evocar, invocar, né? Muitas vezes nós temos dúvidas, e aí eu busquei em diferentes dicionários, 3 dicionários para ser mais exato, o significado da palavra invocar e da palavra evocar. Cheguei a um consenso desses 3, peguei o que mais era similar e coloquei aqui. Ele diz que a palavra invocação trata sobre o ato de chamar em auxílio, em socorro. O que é que nós fazemos em nossas preces? Nós fazemos uma invocação, porque nós agradecemos, é um ato de pedir socorro através da oração. Olha que interessante. Já quando nós buscamos o significado da palavra invocar, nós encontramos que ele é um resgate voluntário feito pela própria memória, ou seja, você diz: eu vou evocar aqui todos aqueles meus pensamentos do passado. E a gente consegue, alguns lembram dos 5 anos de idade, outros lembram do 15, outros lembram dos 20, do aniversário de casamento, e você faz essa evocação. Mas o segundo ponto de tradução que nós vamos encontrar, olha que importante, é a tentativa de atração de espíritos, seres, almas, em rituais ou cerimônias específicas ou não. Lembrando que esses rituais e cerimônias estão dentro da significação da palavra. Tá? A evocação, no caso aqui, ela está diretamente ligada a essa tentativa de atração. E eu achei muito interessante quando eu li a palavra, esse verbo, na verdade, tentar. Os Espíritos dizem que nós podemos tentar as evocações. Aí eu queria fazer uma pergunta no sentido geral a vocês. Todas as vezes que ligam para o seu celular, eu ia dizer telefone de casa, mas ninguém ia saber o que é, porque ninguém tem mais telefone em casa, né? Todas as vezes que ligam para o seu celular, você está prontamente, com o tempo disposto a atender o telefone, sim ou não? Eu falei de um celular, uma coisa simples. Será que se nós fizermos a evocação dos Espíritos, eles vão estar à nossa disposição? Então, quando ele diz tentativa de atração, eu fiquei maravilhado. Porque é isso. Evocar é tentar estar em contato com, ser atraído, envolvido, ou envolver-se, ou envolver aquele que se quer comunicar. Passando desse significado, aí sim eu faço uma pergunta: mas podemos fazer evocações? E eu trago uma série outra de perguntas. Primeiro, por que não evocá-los? Por que não evocar os Espíritos?
tudo isso vai ter uma base, tá? Existem proibições? Se existem proibições, quais? Quais são as proibições? Pergunto mais, quem nos proíbe? Quem? Existem proibições? Quais são? Quem nos proíbe? Qual a autoridade de quem nos proíbe? Qual a autoridade de quem nos proíbe? Qual a fundamentação? Eu acho que essa palavra, ela que vem também de fundação, que eu levo isso para o lado do alicerce, ela responde todas as questões anteriores. Porque quando você diz assim, qual a fundamentação da sua pergunta? Eu não estou sendo esmobe com você. Eu estou sendo científico. E quando você me faz uma pergunta, você também está sendo científico. Que beleza. Por isso não existem perguntas bestas. Existem perguntas a serem refletidas. Nós estamos dentro de um ambiente, nunca devemos esquecer que o Espiritismo é ciência e filosofia. Que os preceitos morais do Espiritismo, eles são interpretados por nós da maneira que nós quisermos. Mas ele tem uma linha ético-moral de conduta e de pensamento. Pautada em quê? Nas obras de Allan Kardec. Essa é uma visão científica. Qual a obra de Kardec que fala dessa proibição? Se nós não estudássemos a obra de Kardec, nós não seríamos loucos de colocar essa pergunta. Por quê? Porque o que não falta no mundo de expiação e provas, são, por exemplo, pessoas que não têm um cunho científico, não querem perguntar para debater, para aprender junto conosco. Porque nós não estamos aqui, meus amigos, para ensiná-los. Nós estamos aqui para um debate de aprendizado. Então, quando nós colocamos qual a obra de Kardec fala dessa proibição, é porque não existe. E aí eu abro as portas de uma grande interrogação para que todos nós venhamos a nos deitar sobre as obras de Kardec. Além das obras já conhecidas, que nós chamamos carinhosamente de obras fundamentais, os convido a ler também o que é o Espiritismo. Nós temos um grupo de amigos em Fortaleza, estudamos o Espiritismo familiar, todas as sextas-feiras. Estamos reunidos com seriedade, com amizade e com uma coisa que nos custou quase um ano de luta para conseguirmos: comunhão de pensamento. Não está 100%, mas nós estamos lutando. Não é fácil, mas não é impossível. E dentro desse estudo, nós nos fundamentamos exatamente em Kardec, não porque somos ortodoxos, não somos. Não somos. Já li todas as obras de André Luiz. Não posso numerar, nem a mim, nem aos meninos, o número de obras de Emmanuel que nós lemos. Não posso dizer quantas obras de contextos diferentes, de outras correntes de pensamentos, os 4 aqui chegaram a ler. O César, principalmente, porque faz esse estudo aprofundado de outros contextos. Imaginem o Daniel, que resolveu há 6, 7 anos atrás estudar os grandes pensadores da humanidade. Nós só estamos aqui porque nós queremos trazer uma proposta. E a proposta é: vamos estudar juntos. É simples. Vamos estudar juntos. Partindo dessas perguntas, eu gostaria que nós, eu acho que eu adivinhei quando eu trouxe letras grandes, porque como está um pouco embaçado, as letras grandes ajudam a pessoas como nós, meu irmão, viu? Eu já estou assim lendo. E eu queria que nós prestássemos muita atenção nesse ponto.
Olha o que Allan Kardec fala no finalzinho da introdução do livro, que é o Espiritismo, e que ele vai repetir na introdução do livro, o Livro dos Espíritos. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Eu dou uma paradinha bem aqui. Por mais que o espírito ali esteja em E maiúsculo, e a gente sabe que esse é o espírito que não está no campo físico, tá? Ele também retrata nesse momento sobre nós. Ele fala sobre nós. Por quê? Porque eu vou desencarnar. Se você não tem essa pretensão, eu tenho uma notícia muito triste para você. Você vai morrer. Eu não posso lhe dar uma data, mas você vai morrer. Então, quando ele fala aquele espírito com E maiúsculo, ele está falando de todos nós. Só que por hora nós estamos aqui, espírito é minúsculo. Nós estamos aqui dentro de uma proporção, de uma visão muito fechada, por conta da roupagem física, que por enquanto é um material, um instrumento de elaboração que precisamos. E ele diz, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A doutrina espírita, estudada e codificada por Allan Kardec, ela não é uma revelação de um homem. Como hoje o Césio lembrou mais cedo, se nós pegarmos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ter a oportunidade de ver a universalidade do conhecimento. Kardec recebendo mensagens de mais de 1000 centros espíritas na sua época. Lembram dos dados que o Césio disse? Que foi dito aqui, não sei se foi o Daniel. 3.000 mensagens, 300 escolhidas, 100 dignas de serem publicadas. Marcos, o que é isso? Critério. E nós perdemos esse critério no caminhar. Lembremos que perder o critério no caminhar não quer dizer 100% de perda. É fato que existem casas espíritas que hoje recebem comunicações, tá? E essas comunicações elas são analisadas, elas são estudadas. Como analisar uma comunicação? Primeiro gravando essa comunicação, fazendo anotações dessa comunicação. O interessante é que a maioria dos detalhes que estão, por exemplo, uma obra como o Livro dos Médiuns, nós não temos ciência desses detalhes. No Livro dos Médiuns, Kardec diz que algumas palavras são prediletas dos espíritos inferiores para enganar os grupos. Sabiam disso? Deus, amor, caridade. Por que eles usam essas palavras? Porque quando você dá uma mensagem, por exemplo, absurda, que você diz assim, quando você vai fazer uma evocação, eu estou até adiantando alguma coisa, uma evocação você tem que ter uma pergunta, porque a evocação tem que ter um objetivo. Não é assim, eu queria em nome de Deus evocar o Espírito fulano porque ele é meu amigo e é gente boa. Já já a gente vai ver o principal critério da evocação: seriedade. Tem que ter um objetivo. Então você recebe essa mensagem, e a mensagem, vamos criar aqui uma pergunta dizendo que o que fazer dentro do ambiente do grupo, moralmente, para crescermos juntos e nos fortalecermos? Uma pergunta direcionada ao espírito protetor, familiar daquele grupo. O espírito vem e diz assim: durante a primavera francesa, com as flores que brotam nos jardins, Deus em sua natureza leva amor sem fim. Meu Deus, que coisa linda. Ainda rimou. E foi sem querer que eu fiz agora. Ainda rimou. Aí todo mundo começa a chorar. Aí alguém no grupo diz assim: pessoal, o que foi que a mensagem trouxe de resposta para a pergunta feita? Nada. Então nós vamos qualificá-la como ruim? Não, ela é muito bonita. Ela é uma mensagem poética. Nós vamos arquivar dentro de vamos dizer assim, um arquivo, um folder que nós vamos abrir chamado
mensagens poéticas, que podem o quê? Em um dia de solidão nos abrandar o coração. Mas a pergunta que foi feita foi respondida sim ou não? Não. Então nós temos que buscar nas evocações também a lógica do que se pergunta. Lógica é a principal temática que nós vamos encontrar junto ao estudo do Espiritismo. Então, mais uma vez, para nós não esquecermos, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Professor Allan Kardec. E quem podemos evocar? Marcos, todo esse texto é retirado de onde? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Como foi falado aqui, quando eu falo sobre Deus, no íntimo está ligado a primeira parte do Livro dos Espíritos e a Deus que está na Gênesis. Então, tudo está conectado na obra de Kardec. Quem podemos evocar? Lá no item 274, e eu peço que os amigos que puderem, anotem os itens. Para quê? Para em casa estudar o item. É muito interessante que isso seja feito. No item 274, no capítulo 25, que fala, capítulo sobre as evocações, no Livro dos Médiuns, lá está dizendo assim: podem ser evocados todos os espíritos. Eu nem grifei, eu nem sublinhei, porque achei tão bonito, que eu disse, não vou acabar com a obra de Kardec com risco. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala a que pertençam. Nós já temos um problema, que uma interpretação ruim pode nos trazer. Quando nós fazemos nós temos no dia a dia, principalmente o neófito do Espiritismo, ele faz uma sopa, que é aquela sopa da sopa da sopa da sopa, com aquilo que ele pensava antes, com as crenças e os sentimentos que ele tinha, achando que pode fazer uma ligação direta disso com o Espiritismo. E aí ele pega e diz assim: poxa, mas eu posso... Kardec, os espíritos dizem a Kardec que pode se evocar todos os espíritos, independente da escala ou do grau que ele esteja na escala evolutiva. Mas como é que, por exemplo, Santo Agostinho vai me ouvir? Eu, morando em Fortaleza, num bairro tão pobre, uma pessoa tão deseducada, não tenho, eu não tenho natureza íntima, moral, espiritual, para que isso seja possível. Santo Agostinho está lá distante. E é exatamente o contrário que os Espíritos nos dizem. Quanto maior o grau de elevação, maior o amor. Mas o amor legítimo. Maior o desprendimento daquele Espírito. E aí nós vimos com o Cícero ontem, que os nossos anjos protetores são almas iluminadíssimas. Que os nossos anjos da guarda são almas elevadas. Tá? E aí ele fala que nós podemos evocar bons e maus espíritos. Isso aqui estava em forma de texto. Eu fatiei para ficar melhor. Deixaram a vida há pouco ou há muito, ou seja, você pode evocar uma pessoa que desencarnou há pouco ou há muito. Lá no estudo da obra, que eu sei que essa pergunta pode surgir, tá? O próprio Kardec diz que seria interessante, no decorrer de uma semana a 8 dias, a primeira evocação, pela primeira perturbação que o espírito passa logo depois da desencarnação, tá? Ele dá esse parecer. Então, deixar a vida há pouco ou há muito tempo, ou seja, aquelas figuras ilustres do passado, tem uma pergunta de lógica, tem uma pergunta filosófica. Você pode evocar os espíritos, se isso tem um objetivo. Vejam que tudo está pautado num objetivo sério e criterioso. Em momento algum está dizendo assim: vamos fazer a brincadeira do copo, vamos fazer a brincadeira da tesoura.
Espiritismo não se faz a brincar. Espiritismo se faz com seriedade. Nós podemos também chamar os nossos parentes e amigos. Aí eu quero chamar a atenção, esse item é um item muito interessante, porque há pouco nós passamos pelo dia de comemoração aos mortos, não é isso? Aos nossos mortos. E no Livro dos Espíritos, quando se fala sobre lembrança de entes queridos, e Kardec, muito inteligentemente, pergunta aos espíritos qual seria a sensação no dia dos mortos, de lembrarmos dos nossos mortos, ele diz assim, os espíritos dizem, ficam felizes, mais felizes os que felizes já são, abrandam a infelicidade aqueles que infelizes estão. Olha que fantástico. A nossa lembrança e prece daqueles que não estão mais no campo físico, abranda-lhes o sofrimento moral, regozija-lhes ainda mais a existência espiritual, independente da condição em que este esteja. Podem ser evocados os espíritos puros, os que terminaram a série das encarnações. Tirei lá das questões sobre as evocações, capítulo 25, item 31. Podem ser evocados os espíritos puros que terminaram a série de encarnações. Nós temos duas partes ou dois pontos a conversarmos nesse slide. Tá? O primeiro deles é, sim, ele vai dizer que nós podemos evocar esses espíritos puros, mas aí ele vai colocar um pré-requisito. Que pré-requisito é esse? Ele diz assim, sim, mas muito raramente não se comunicam senão com os corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e aos egoístas. Por isso é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que tomam essa qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos. Na verdade, nós temos 3 pontos de estudo. O primeiro é a resposta, sim, podemos evocar os espíritos puros. A segunda é, não vai ser tão fácil pelo planeta em que nós estamos. Para isso nós precisamos de um pré-requisito. Qual é? Ter o coração puro e sincero. É mais difícil isso? É bem mais difícil, né? Bem mais difícil. Marcos, é impossível? Não sei, eu respondo por mim. Se você disser, Marcos, você tem um coração puro e sincero, mas é de imediato e coloca um ponto final. Não seria aqui um pseudo-falador, dizendo que, talvez, não sei, estou me melhorando. Não tem. Não tem, porque o meu sentimento, ele é variável, de acordo com o planeta em que eu me encontro ainda. Muitas vezes uma pessoa me faz uma observação e eu tenho raiva dessa pessoa pela observação que ela fez. Isso existe. Muitas vezes uma pessoa me faz uma crítica e eu tenho raiva dessa pessoa e diz assim, existe a crítica construtiva e a crítica... Não, pessoal, existe o orgulho destrutivo. Quando alguém chega e fala alguma coisa de você, você diz assim, só um instante, tem base, meu irmão, muito obrigado. Não tem base, meu irmão, muito obrigado. Se não tem base o que ele está dizendo, por que você vai se irritar? Se tem base, agradeça. Porque aí você evita ficar mais ainda dentro dessa linha de orgulho e egoísmo que, segundo os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa presos como árvores em raiz, citação minha, aqui na Terra. E nós vimos ontem que a Terra não é um lugar nada agradável para se estagiar. Diretos e doces. Se o Espírito se diz puro e traz até você uma mensagem que vai lhe tomar quase uma resma de A4, e no final assina o nome ilustre,
E quando você faz o resumo daquela mensagem gigantesca, você não retira uma elaboração para si, um melhoramento para si, um melhoramento para o próximo que está ao seu lado? É óbvio que essa mensagem não é de um espírito puro. Mas, Marcos, eu acho que é. O problema é seu. A obsessão será sua. Vede que quando nós estamos estudando sobre as obsessões, no capítulo sobre as obsessões no livro dos médiuns, que existe aquela categoria, não é isso? Os tipos de obsessão, uma delas é exatamente essa postura, que é a de fascinação. Você aceita tudo que o Espírito diz, rejeita tudo que os amigos falam, sai do grupo espírita porque o grupo espírita está errado, só você está certo. Vamos pensar. Vamos analisar diversos pontos. Primeiro, também no capítulo 25, por que a insistência nesse capítulo? Porque ele é denominado das evocações. Capítulo 25, no item 269, os espíritos podem se comunicar espontaneamente, ouvirem ao nosso chamado, quer dizer, pela evocação. Kardec. Essa comunicação pode dar-se de forma espontânea ou de maneira de evocação. Algumas pessoas pensam que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. Tem muita gente que pensa isso. Quando nós estamos, eu não sei se a nomenclatura aqui é a mesma, né? Mas quando eu fiz o ERG, lá atrás, né, eu estudei, dentre outras coisas, uma informação interessante, que existia uma época que houve uma ação da igreja, aqui nós estamos falando da igreja no sentido de uma análise e não de crítica, respeitamos muito a doutrina católica e todas as outras doutrinas. A igreja lançou um momento chamado Index Librorum Prohibitório. Todo mundo aqui deve ter estudado, que nada mais significa do que o índice dos livros proibidos. E eu costumo dizer, lendo esse trecho que nós estamos a ver, que hoje nós estamos passando por um período do Index Evocare Prohibitório. O espírita falou, divulgou dentro da casa espírita que houve um tempo do Index Librorum Prohibitório, e bate no peito e disse: as obras de Kardec foram queimadas. E hoje o espírita dentro da casa espírita chega para você e diz: só não pode evocar, não. Pode não. Por quê? Proibido. Ele está se baseando em quê? Deuteronômio, capítulo 18, item 11? Não é espiritismo. Deuteronômio é um dos livros que compõem o Antigo Testamento. Não é espiritismo. O espírita não pode correr a outras ciências e outros pensamentos para tentar solucionar o caso do espiritismo. O espiritismo soluciona o espiritismo. De forma fechada? Não, de forma analisada. Então, quando você diz que a evocação não pode ser feita, faça uma coisa científica, pelo menos, como diz o Daniel, em homenagem a Kardec. Diga assim: meu irmão, você não pode evocar, porque segundo Allan Kardec, na obra tal, na página tal, no capítulo tal, não pode. Porque se você não fizer isso, você está sendo anticientífico, irresponsável, antidoutrinário e espírita de jeito nenhum. Eu estou bem sério nisso, de jeito nenhum. Porque essa é a realidade. E ele diz que para muitas pessoas a evocação é errada. Bom, devemos ou não respeitar a opinião alheia? Tranquilo.
Não desrespeitamos a opinião alheia. Isso aqui é apenas uma demonstração do que diz Allan Kardec segundo esse pensamento. E vários espíritos. Olha o que Santo Agostinho fala, lá no capítulo que fala sobre as sociedades espíritas. Os bons espíritos só vão onde são chamados com fervor e sinceridade. Pronto. Ele colocou quem? Bons espíritos. Se você está em uma reunião e você diz que em nome de Deus, você pedindo ao seu anjo da guarda, para que um bom espírito venha socorrer aqueles questionamentos a serem respondidos pela dúvida do grupo, para o ambiente moral ser melhor trabalhado, o ambiente moral íntimo do médium, é óbvio que se isso tiver fervor e sinceridade, eu diminuo um pouquinho a palavra fervor e vou botar só fé. Sabe o que Allan Kardec fala da fé? Ele disse que não é necessária a fé, mas a boa fé. Porque fé da boca para fora, todos nós temos. Você diz assim, eu tenho fé que vou ganhar na Mega Sena. Essa não é a boa fé. Eu tenho fé que aquele cara que dirige aquela casa espírita, com aquele pensamento dele, aquela casa vai fechar. Isso não é fé, é má fé. Por isso Kardec diz que não é necessária a fé, mas sim a boa fé. E vamos ver também o que o Espírito Fenelon fala. Tendes bem em conta do que deve ser uma reunião espírita? Olha que interessante, ele começa com uma pergunta. Tendes bem em conta o que deve ser uma reunião espírita? A resposta é de calar a todos para o pensar. Ele diz não. Porque no vosso zelo, credes que o que há de melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas, a fim de convencê-las, desiludivos, quanto menos fordes, mais obtereis. Se eu fosse fatiar isso aqui, nós poderíamos passar o restante desse encontro só nesse pensamento. Por quê? Rapidamente. Primeiro, existem muitas casas espíritas que têm a paixão por número, né? Hoje deu 30 pessoas no ERG. Hoje deu 40. Eu tenho uma amiga em Fortaleza, isso aconteceu há uns 6 anos atrás. Viu? Hoje eu estou aprendendo a dizer isso porque eu falava e as pessoas achavam que tinha sido ontem. Há uns 6, 7 anos ela chegou e disse: Marcos, eu estou muito preocupada. Olha, o pessoal do TE está desaparecendo. Eu disse: graças a Deus. Você quer o quê? Uma multidão de mutilados no TE? O TE é um processo onde, quando se melhora, aplica-se o aprendizado no dia a dia. Não é para ficar socado na casa espírita. Não tem rato de igreja? Pode ter também de casa espírita. Muitas vezes, quantas vezes nós não nos deparamos fazendo tarefa na casa espírita enquanto a minha casa precisava de mim? E eu falo isso para que vocês vejam que é comum acontecer a todos nós. É comum. Então ele diz a fim de convencê-las. Quem estuda o livro O que é o Espiritismo, nos 3 diálogos propostos por Kardec, logo no início, ele deixa sempre bem claro que o objetivo do Espiritismo não é convencer. O Espiritismo não precisa convencer ninguém. Convence-se do Espiritismo quando se estuda o Espiritismo. Por isso você não vai encontrar esse convencimento em alguém, mas você vai encontrar esse convencimento em si. A importância do estudo é tudo. Mais alguns pontinhos, tá? Tudo isso aqui, item 271, Livro dos Médiuns, capítulo 25. A chamada direta a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. A chamada direta a esse espírito é um laço. Chamamos-lo por nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Olha que interessante. Lembram que há uns 2 slides atrás eu li um trechinho logo no início do slide dizendo que nós deveríamos evocar todos os espíritos? Lembram disso? Pronto.
Kardec explica depois que é muito interessante aos novatos no campo da evocação iniciarem essa evocação com os seus anjos da guarda. Que essa evocação seja feita direta com o seu anjo da guarda. Por quê? Porque ninguém tem maior afinidade com você do que aquele que está 24 horas por dia com você. Marcos, onde foi que você viu isso? 24 horas por dia? Pergunta 495 do Livro dos Espíritos. A partir daí você vai ler sobre os anjos da guarda, talvez a 492 em diante. Se ele tem um sentimento paterno, cuida, zela, direciona, guia, para que maior afinidade do que esse espírito? E aí nós vamos começar o período de evocações com esses espíritos. Para quê? Kardec também explica. Quanto maior a afinidade com esse espírito, menor vai ser a possibilidade de uma mistificação, de um nome assinado, de alguém que não é o seu anjo protetor, dizendo que é o seu anjo protetor. Exercício. O interessante é que eu sou um cara apaixonado por Divaldo Pereira Franco. Mas a minha paixão por ele, pela obra dele, como ser humano, pelas coisas que ele escreve com sentimento. Um dia, ainda quando eu estava como presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec, no município de Paracuru, que morei durante 2 anos e 6 meses, houve, graças a Deus à época, uma reunião com Divaldo Pereira Franco, em Fortaleza, na Escola de Saúde Pública. Tá? Houve uma reunião dele com todos os presidentes de casa espírita do estado do Ceará. Obviamente, eu estava lá, porque à época ainda estava como presidente da casa. E Divaldo lá foi outra pessoa. Por quê? Porque ele pôde falar para presidentes de casa espírita que na concepção, no pensamento dele, ele podia ser mais aberto. Sabe o que ele disse? Ele disse: evoquem os espíritos todos os dias, pelo menos 15 minutos em casa. Façam esse exercício, nem que seja 1 ano, 2, 3. Se vocês não tiverem nada a aprender com os espíritos, não vão escrever. Mas se os espíritos quiserem, vocês vão escrever. Já ouviram o Divaldo dizer isso? Pois ele disse na Escola de Saúde Pública, há 7 anos atrás. Por quê? Porque ele estava com os presidentes das casas espíritas do interior. E um levantou a mão e disse: mas Divaldo, não é perigoso? Qual é o período que tem que se exercitar a mediunidade em casa? Você não sabe fazer uma análise? Você não sabe fazer um crivo? Vai ser esse ponto, essa pesquisa, essa análise que você vai fazer no seu dia a dia. É óbvio que, se Divaldo disser isso em um púlpito para 2.000 pessoas, ele estará fazendo um desserviço. Porque ele não vai ter tempo para falar só sobre as evocações. Ele não vai poder pormenorizar e dizer assim: esse exercício tem que ter seriedade, tem que ter constância, tem que ter a boa fé. Você tem que fazer isso com todo o coração. Quando receber uma mensagem, ela pode ser linda, pode cair a última gota de lágrima do seu corpo, mas você vai analisar. E se ela não respondeu o que você perguntou, rejeite ela. Lembra das rejeitar 99 verdades? A gente rejeita essas 99 exatamente para não aceitar uma comunicação, uma mensagem, um texto que seja apócrifo. Essa palavra é usada no Espiritismo? Lá no finalzinho, os últimos textos do livro, o Livro dos Médiuns, está lá: mensagens apócrifas. Kardec ainda dá uma explicação sobre elas um pouco antes, dizendo que aquelas mensagens ali foram coletadas em reuniões e eles fizeram o quê? Analisaram o nome que assinava, o contexto de outras mensagens, o peso moral que respondia ou não os questionamentos, e elas foram dadas como apócrifas. Então esse termo é utilizado por Kardec no Livro dos Médiuns, que eu peço que analisemos.
Quando se deseja comunicar com o espírito determinado necessariamente, é preciso evocá-lo de novo. Quando nós necessitamos falar com o espírito, é preciso evocá-lo. Evocação, evocare. Quando dizemos para fazer a evocação em nome de Deus, entendemos que nossa recomendação deve ser tomada a sério, não levianamente. Os que nela veem senão uma forma sem consequência, fariam melhor abster-se. Kardec lembra disso a todo momento. Não quer fazer o espiritismo com seriedade? Abstenha-se. Não quer evocar, passando por todo critério? Abstenha-se. Não faz mal. Você não vai se tornar uma pessoa pior porque você deixa de fazer isso. Pelo contrário, eu diria que você vai se tornar uma pessoa honesta. Até melhor. Vou contar uma historinha para vocês. Não é para fazer graça não, mas ela vai fazer graça de qualquer forma. No grupo espírita Paulo e Estevão, trabalhei com Paulo e Estevão durante 16 anos. Na sede Piedade. Acho que muita gente aqui conhece seu Monteiro. Seu Monteiro é uma figura fantástica do movimento que, além de ter uma amizade conosco e tudo mais, ele gosta de narrar esses contos reais. E lá no GEP tinha um médium que queria muito se comunicar. Ele queria dar uma comunicação a todo custo. Toda reunião se espremia como se isso fosse uma técnica. As pessoas acham que se espremer, fechar o olho, gemer e mudar de voz é o espírito. Não, é a sua vontade. Esses trejeitos muito mais fazem parte de uma caricatura do médium. E o seu Monteiro disse que finalmente em uma mediúnica o cidadão tinha dado a comunicação. Só que houve um problema. Ele escreveu, fez questão de ler. Olha o que os espíritos inferiores fazem com a criatura quando ela deixa. As lágrimas. Ele escreveu as lágrimas. Meu irmão, você deu uma comunicação com ele. E é tão emocionante que eu quero ler. E ele começou a ler. E olhe, quase acaba com a água do mundo. Porque quanto mais ele lia, mais gente chorava. Quanto mais ele lia, mais gente gemia. Quanto mais ele lia, mais gente se emocionava. Aí tem um poeta chamado Juvenal Galeno. E esse poeta Juvenal Galeno, quem quiser pesquisar sobre ele, é um cara muito doce, de poesias fantásticas. E eu busquei entender um pouco de Juvenal Galeno logo depois que aconteceu isso. Eu gosto de poesia. Ele leu, e no final, quando ele foi, na última linha, ele deu aquela entonação para ler o nome de quem escreveu. E ele disse: Bartol Galeno. Quando ele disse Bartol Galeno, o seu Monteiro fez assim. Os espíritos deram uma poesia para ele, fizeram que todos chorassem numa reunião séria no grupo espírita Paulo e Estevão, que é a maior casa espírita do estado do Ceará. Isso é uma lição para todos nós. No final, ele jurava que tinha detalhe, viu? Ele, segundo o seu Monteiro, tem certeza que os espíritos fizeram ele até decorar muita coisa dali, para que ele lesse com emoção. Quando foi ler Juvenal Galeno, leu Bartol Galeno. Os espíritos nos levam ao ridículo quando eles encontram a possibilidade para isso fazer. Por isso, até agora, nós vimos palavras muito repetitivas. E a principal delas é seriedade. Os espíritos bem-aventurados, eles só vão a reuniões sérias. Os espíritos sérios, aí eu grifei, eu gostaria que nós víssemos isso aqui com todo carinho. Os espíritos sérios não vêm senão nas reuniões sérias. Sério? Sério.
Tem médiums em Fortaleza. Isso a gente sabe porque, como a gente vai andando pelo estado do Ceará, as pessoas vão contando alguns absurdos. E ao invés de a gente ficar com raiva, isso a gente é impactado, viu? Mas nós vamos ficando preocupados, vamos orando por nós, né? Foi dito pelo Cícero que Kardec indica muito a oração a si mesmo, tá? Mas também vamos pensando positivo para esses médiuns. Médiuns que estão formando grupos no Facebook, no WhatsApp. E a brincadeira, entre aspas, porque lá é coisa séria, ele diz assim: faça a pergunta e diga qual é o espírito que você quer que responda. Nós ontem criamos uma palavra que foi o iSpírito. É um novo aplicativo. Isso é um aplicativo. iMedium. Porque é como se você baixasse um aplicativo para o seu celular e lá você escolhe mensagem romântica pelo espírito Bezerra de Menezes. Com menos de 2 minutos aparece uma mensagem. Pessoal, isso é normal? Qual é o critério que esse médium usa para dizer que aquela mensagem é de Bezerra de Menezes? Notem que não estamos aqui contra nenhum espírito. Nós estamos a favor do espiritismo. É diferente. Quando eu chego para você e digo que posso dar uma mensagem de um familiar seu para você, isso em si já é uma irresponsabilidade. Por quê? Porque não houve uma seriedade, uma preparação, um cuidado para que isso aconteça. Conheço grupos sérios que fazem coleta de informações, que acompanham os casos. Isso é espiritismo. Espiritismo prático. Não creiais em não li o restante. Os espíritos sérios não vêm senão às reuniões sérias, onde são chamados com recolhimento e por motivos sérios. Lembra que eu falei que nós passamos quase um ano tentando encontrar a comunhão de pensamentos? Esse recolhimento, que nos custa muito fazer, que é muito difícil, porque o que eu vou dizer agora vai doer no coração de vocês, mas também doeu muito no meu. A amizade da casa espírita, ela é sincera, mas ela não é um pré-requisito para esse recolhimento e essa comunhão de pensamento. Sabe por quê? Porque às vezes o teu amigo que te ama muito, ele está em uma sintonia diferente da tua. Aí o que acontece? Naquele dia da reunião, você está ali com todo amor para fazer a vocação, e ele está pensando no cartão de crédito que não vai ter dinheiro para pagar. Ele está pensando no problema de saúde do filho. Pessoal, isso vai gerar uma comunhão de pensamentos? Consequentemente, não gerando, nós estamos abrindo brechas, cometendo aí um erro científico de dar espaço a um espírito inferior. Aí ele coloca: eles não se prestam a nenhuma questão de curiosidade, prova ou tendo um objetivo fútil, nem a nenhuma experiência. Olha que interessante. E a experiência que ele está dizendo aqui não é a experiência mediúnica não, tá? Quando você continua lendo, você vai entender que são as experiências frívolas. São as brincadeiras. É você tentando provar para alguém que você é médium. É você dando um espetáculo de médium. Coitado. Coitado de nós. Não creiais, diz São João, salvo engano, é São João mesmo, São João Evangelista: não creiais em todo espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Haveria, pois, e aí é um grifo meu, haveria, pois, imprudência e leviandade em aceitar sem controle tudo que vem dos espíritos. Provai primeiro se os espíritos são de Deus. Precisamos para isso, tá? Não cair nessa imprudência, nessa leviandade. É essencial conhecer a natureza daqueles com os quais se tem relação. Quanto mais relação você tem com o seu anjo da guarda, mais íntima vai ser a ligação. Maior vai ser o seu conhecimento da natureza daquele espírito. O nosso grupo de Fortaleza hoje
esse pequeno grupo de estudo. O que é que nós estamos fazendo? O Daniel nem sabe disso ainda. Nós estamos vendo os filmes e lendo os livros dos espíritos que ajudaram, que entregaram o conhecimento da codificação a Kardec. Ou seja, Santo Agostinho, a gente vai conhecer a vida de Santo Agostinho. Para quê? Porque quanto mais você conhece aquele espírito, mais fácil fica a leitura dele. Como é que São Vicente de Paulo pensava? Porque tem muita gente que diz assim, São Vicente não é um homem doce. Assista o filme de São Vicente de Paulo. Chegava e dizia assim, tem gente precisando da gente ali, vamos ajudar? Vou não. Vai não? Lava as costas e ira. Quando você pensa que um espírito puro chega e vai lhe adular, eu acho que você está pensando em outro espírito. Não, os espíritos puros, eles têm um objetivo. Tem gente que quando pega o microfone, tem medo de falar. Aí eu sempre digo, se não estudou, se não tem embasamento, solte o microfone. Porque o microfone é coisa do demônio. Solte. Mas se você não vai falar para maltratar, se você não vai falar algo que você criou dentro do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade, se existe uma base de pensamento que não fere nem a ética, nem a moral de todos, por que não falar? O Espírito puro chega e diz assim, vamos fazer essa tarefa. Ele lê o coração puro, como nós vimos aqui de cada um. Ele sabe quem vai ajudar. Quem não vai ajudar, ele fica com raiva? Não, ele ama. Diferente de nós. Olha que interessante o espírito na casa espírita. Você liga para o seu irmão fraterno, meu irmão, domingo vai ter um sopão. Você quer ajudar? Olha, domingo eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Tá, meu irmão, não tem problema não. Chega no sopão, está lá mexendo a sopa, a barriga, no meu caso, queima facilmente, fica muito próximo ao fogo. E aí o outro chega e diz, cadê fulano? Preguiçoso, vem não. Eu não sou santo, não quero ser e não tenho pressa. Mas eu costumo solucionar casos muito difíceis em Fortaleza. Do meu jeito. Eu ia para o sopão da Praia do Futuro, e o interessante, os espíritos nunca me permitiam ir no dia que ia uma criatura que se autodenominava dona da sopa, espírita. O dia que ela ia, ela dizia assim, fala baixo, nós estamos na sopa. Esse assunto não é para ser tocado aqui, nós estamos na sopa. Corta a cebola direito, não é assim, é assim. E quando eu ia, eu vi umas senhoras tristes. Eu disse, o que foi? Isso não é porque fulano pode vir. Eu disse, quem é? Me contaram a história. Eu disse, virei na semana que vem solucionar o problema com vocês. E fui. Ela não foi. Os espíritos evitaram. Mas, como eu sou um espírito imperfeito, eu fui na outra semana. Passei um mês indo, obstinado, até que eu me encontrei com ela. Minha irmã, abracei, não fui falso, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é, não gosto de você, eu lhe digo. Mas se eu gosto, eu também digo e abraço. Porque eu sou muito mais feliz assim. As pessoas às vezes não gostam das outras. Oi, não dá certo. Seja feliz, seja mais sincero. E ela estava lá. E eu, como espírito, mais uma vez imperfeito que sou, esperei o momento certo. Cortei a cebola de forma errada e nada acontecia. Até que uma amiga foi mexer a sopa e eu olhei para ela e disse, mexa o contrário. Porque de hoje não passa. Olha, o cão que estava em mim naquele dia. Um demônio, né? Eu estava possuído. Mas, como os espíritos dizem que os espíritos superiores usam espíritos imorais como eu, para a solução de alguns casos, acredito que tenha feito alguma boa coisa naquele dia. Cheguei em casa arrependido, orei, pedi perdão, mas não, já tinha feito, né? Ela disse, vire a sopa ao contrário. Eu disse, minha irmã, ela olhou para mim e disse, meu nome é Marcos.
você é da sede tal, eu sou da sede tal. Nós estamos aqui voluntariamente. Você sabe que eu tenho visto nas últimas 3 semanas pessoas indo embora do sopão por tua causa. Seja feliz, deixe as pessoas cortarem a cebola do jeito que elas querem. Não seja um instrumento dos espíritos que te permitem ver apenas a tua vaidade nesse momento. Se tu queres que a gente faça da tua forma, paga-nos, porque aí seremos teus serviçais. Nunca mais apareceu. O sopão está em festa até hoje. E eu também saí, envergonhado do que fiz. Eu disse, bom, se foi uma rasteira, dei em mim mesmo, né? Mas, olha, o sofrimento das pessoas que estavam pessoal, e eu chegava e disse, conversem. Não, se for conversar, o Espiritismo diz que tem que ser irmão sofrendo. Me mostre na codificação. Isso foi só para a gente, tá? Mostrar para vocês o que acontece. Isso está no que é o Espiritismo, tá, pessoal? Comunicações do mundo invisível. Bom, os homens reunidos em uma comunhão de pensamentos e de intenções têm mais força para evocar os espíritos? Pergunta-se. Quero só lembrar uma coisa, que em uma tradução nós vamos encontrar os homens reunidos em uma comunidade de pensamentos. Essa é a tradução do francês, tá? Que diz comunhão. Os homens reunidos em uma comunhão de pensamentos e de intenções têm mais força para evocar os espíritos? Olha o que ele diz. Quando todos estão reunidos para a caridade, aí eu abro um parênteses enorme e boto assim, vamos estudar questão 886 do Livro dos Espíritos, para não entender caridade como aquilo que a gente faz de forma material. Quando todos estão reunidos para a caridade e para o bem, obtém grandes coisas. É necessário perguntar ao guia do Espírito se a evocação é possível. Kardec também fala no Livro dos Médiuns, capítulo 25, que muitas vezes aqueles espíritos que são evocados por nós, eles não podem simplesmente se comunicar. Por quê? Ele dá uma série de coisas. Uma delas são as ocupações dos espíritos. Aí, Leon, antes que você saia, o que eu vou dizer é importante, né? Porque é um trabalhador ativo, né, das casas. Veja que interessante, quando nós estamos numa reunião mediúnica, quantas vezes eu não ouvi isso? A reunião vai acabar, uma fila, olha, o médico vidente está vendo uma fila de gente aqui, esse povo vai ficar todo esperando. É muita infantilidade de um pensamento desse. Eu imagino Deus criando os espíritos e botando uma fila. E eles só vão evoluir quando sair da fila e for para a mediúnica. O Livro dos Médiuns diz que eles têm ocupações. Aos que querem, trabalham. Aos que não querem, não tem como nós visualizarmos uma reunião séria, mediúnica acabando e ficando uma fila do INSS esperando o outro dia. Não se faz espiritismo a brincar, mas se brinca muito com o espiritismo. Por isso nós devemos perguntar ao guia desse espírito, porque o espírito tem um guia. Perguntar ao anjo da guarda dele se ele pode se comunicar. Por quê? Porque eles não estão às nossas ordens. A faculdade de evocar qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens. Que pode vir no momento e não no outro. Quer contar o médium, ou tal evocador, que ele agrade, e não contar o outro. Dizer o que quer, sem poder ser constrangido, a dizer o que não quer, ir-se quando lhe convém. Enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de ter se mostrado assíduo durante certo tempo, pode simplesmente cessar de vir. Nós nunca brincamos quando nós falamos sobre espiritismo, porque nos faz mal. Então, até mesmo as nossas brincadeiras, nós evitamos algumas coisas.
Quantas vezes nas mediúnicas não se fala repetidamente em maca, em corda? Tem corda, para amarrar espírito. Veja o livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, chamado Doutrinação. Lá eu acho que ele açoita até o espírito com a corda. Eu li o livro. Convido vocês a analisá-lo. Que espécie de conversa é essa com os espíritos? Quer dizer que tudo se resolve com uma maca? Tudo se resolve com a presença de uma mãe? Então não precisa vir. Se a mãe está com ele no plano espiritual, ele pode conversar com ela lá. Pessoal, é o molde, é a maneira. Isso pode acontecer? Pode. Mas da forma desvairada com que acontece. Isso é brincadeira. Não se brinca com os espíritos. Aliás, pode até se brincar com os espíritos, mas arque com as consequências. Uma amiga da Serra, de Ubajara, eles montaram, ela estava aqui ontem, eles montaram um grupo familiar de evocações. Sério. Toda quarta-feira, de 8 às 9h30 da noite, eles estão estudando o livro que é o Espiritismo, e quando eles têm uma pergunta séria, eles evocam o anjo da guarda de Deus. Para quê? Para conhecer melhor. Um dia desse teve um problema, eu disse, isso faz parte. Se você achar que está tudo bem, está errado. Se você achar que está tudo errado, está errado. Você tem que estudar, analisar. Ela disse, Marcos, por que as casas espíritas racham tanto? O Sérgio já respondeu. Mas eu convido vocês a dar uma olhadinha nas dissertações no livro dos médiuns. Acho que está no livro dos médiuns. Quando, eu vou dizer aqui de forma aleatória, porque não lembro se foi São Luís ou se foi Santo Agostinho, tá? Então eu peço que vocês deem uma olhadinha. Eles dizem que as casas espíritas, as sociedades, elas só se dividem em um único momento, quando elas veem que estão muito grandes e que vai ser um bem para o estudo do Espiritismo se dividir. Ela disse, não, mas no Ceará é o contrário. Eu disse, por quê? Porque divide-se a casa porque não se tem a unidade de pensamento de Kardec. Se todas as casas estão estudando o Espiritismo, para que duas? Tem muita gente? Divida. Se der ciúmes, o ciúmes é sinal de inferioridade, não sou eu, os Espíritos dizem isso. Se der inveja, a inveja é sinal de inferioridade. Se o cara for presidente da casa espírita e ficar com raiva do outro presidente da casa espírita, de quem é o problema? Dos espíritos? Não, é uma questão moral. É uma questão moral. E é isso que nos custa ver. Quantas vezes nós não estamos por aí fazendo essa conversa, e quando nós tocamos nesse ponto, a pessoa levanta e sai com raiva. Será que nós montamos essa estrutura? Será que nós estudamos para fazer raiva daquela pessoa? Ela é muito importante. Porque eu passei dias analisando o que eu viria aqui conversar com vocês. Será que eu fiz isso para zangar alguém? Para tirar alguém do seu bom humor? Lógico que não. Porque a nossa proposta é séria. Só o que a gente está pedindo é analise. Olhe com os olhos da verdadeira caridade. Mas não leve essa caridade para o lado do religiosismo cego. Vamos lá. Está pertinho, viu? Literalmente. Que é o médium entre vós, que não sinta força para perseverar no ensinamento espírita, se abstenha, porque não aproveitando a luz que o ilumina, será menos excusável do que o outro, e deverá expiar sua cegueira. Pascal. O nobre estudioso Pascal falando isso nas dissertações do capítulo 13. Não quer levar a sério, abstenha-se. Não tem problema, de jeito nenhum. Deus não vai lhe amar menos, porque você foi sincero.
Bom, das comunicações, o que estamos fazendo de certo e errado? Primeiro, para que a comunicação aconteça, preciso que ele convenha fazê-lo. Não é isso? Tem que ter a conveniência de fazer. Depois, que suas ocupações e posição lhe permitam. Os espíritos, eles têm ocupações, então se essas ocupações não permitirem que ele venha, é óbvio que não vai acontecer. Que encontre no médium um instrumento propício, apropriado à sua natureza. Por isso a aproximação, a similitude, a afinidade sendo construída no decorrer das evocações, para que exista um instrumento propício para isso. Isso está no livro O que é o Espiritismo, Meios de Comunicação. Eu fiz uma coisa, Daniel, vê se eu fiz certo, viu? Eu disse assim, a gente fala, mas como é que acontecia a época de Kardec? Eu fui lá no Estatuto, né? E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, no regulamento, o 24º item e o 26º item, os artigos, no 24º a sociedade pensa da seguinte forma: a sociedade fará exame crítico das diversas obras publicadas sobre Espiritismo. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas diz, no 24º artigo de seu regulamento, que fará uma verificação sobre todas as obras relacionadas ao Espiritismo. E no 26º eles vão mais a fundo. Todo escrito publicado por um membro da sociedade sob o véu do anonimato e sem nenhuma menção que eu faça conhecer como tal, entra na categoria das publicações comuns, das quais a sociedade se reserva o direito de apreciação. A mensagem é linda. Quem assinou? Ninguém. Tá, vamos estudar. Bota aqui, vamos analisar. A mensagem não serve. Quem assinou? Pascal. Pascal em vida era muito inteligente, uma alma evoluída. Ele morreu, ficou ruim. Vamos analisar. Continuando. Se a sociedade julga o escrito incompatível com seus princípios, o autor vai ter duas alternativas. Depois de ser ouvido, olha que democracia. Chamavam quem escreveu, disse: meu irmão, como foi? O que você sentiu? O que foi que aconteceu? Se a sociedade julga o escrito incompatível com seus princípios, o autor, depois de ser ouvido, será convidado, seja a modificá-lo, seja a renunciar da publicação. Eu disse: eu preciso levar isso para Sobral. Isso é inédito, viu? Nunca usei esse slide. Por quê? Porque eu queria trazer para vocês, meus queridos amigos, a ideia de Kardec, não a minha. Na montagem da estruturação da sociedade, isso é um regulamento sério. O que é que nós temos hoje em dia? Tudo se escreve. Ganha-se dinheiro com o Espiritismo. Kardec disse que nem curso era para cobrar. Salvo, obviamente, a manutenção da casa, tudo bem. Mas tem uns casos lá em Fortaleza que é assim: curso básico, R$30. Seminário, R$50. Marcos, nossa opinião é nenhuma. Não vou. Eu não pago o Espiritismo. O Espiritismo é de graça também. Kardec me deu de graça. Nunca me pediu um tostão. E aí, olha que interessante. Quando nós fizemos esse slide, é para pedir que vocês analisem. Nós temos o maior respeito pelos escritores. Mas já vai ter um slide dizendo que essa análise tem que ser feita a parte de quem assina. Se nós vivemos num mundo de expiação e provas, é muito comum que existam várias
vários Emmanuels, que existam vários André Luiz, que existam vários Hamedes, que existam vários Camilos. Por quê? Porque o momento em que o médium vai receber aquela comunicação, você sabe como ele está? Eu não conheço o íntimo de cada um de vocês. Eu tenho alguns problemas lá em Fortaleza que eu tranquei literalmente uma gaveta e se resolvo quando chegar. Porque senão eu vou trazer um amargor para vocês. Eu não quero, basta o calor humano de Sobral. Humano mesmo. O carinho, o respeito de vocês estarem aqui. Isso já nos felicita. O silêncio e o recolhimento são as condições essenciais de São Luís para todas as comunicações sérias. Atenção, todas. Lembra do sempre? O sempre é irmão gêmeo do todas. Toda comunicação séria, você precisa estar em silêncio e em recolhimento. Jamais obtereis isso daqueles que não fossem atraídos para as vossas reuniões, senão pela curiosidade. Olhe a doçura de São Luís, convidai, pois, os curiosos para irem se divertir em outro lugar. E a gente fica assim, não, que é o irmão, a gente tem que ter caridade. Irmão, se você não está satisfeito com o estudo, se o escopo apresentado não lhe agrada, nós temos uma outra opção. Procure um outro dia de estudo. Tem uma outra casa aqui perto que faz um estudo que é muito similar ao que você deseja. Pessoal, isso não é um ato malévolo. Isso é caridade. Você sabe o que é a caridade verdadeira? É você chegar naquela pessoa que não gosta de você e sentar com ela para resolver. A maioria das pessoas acha, e isso aconteceu comigo no pessoal. Nós tínhamos uma amiga em comum, chamada Linda, uma senhora. E a Linda, ela tinha um problema, eu acho que melhorou muito. Ela tinha um problema muito sério. Ela ia te contar uma historinha de 1 minuto e ela passava 30. E o pior, segurando no teu ombro com a boca na tua orelha. Olhe para um espírito imperfeito como eu, 30 minutos nessa posição, não dá. Mas todo mundo que falava com a Linda, escutava a Linda, sabe como? Assim, ó. Linda, vem cá. Tu sabia que todo mundo que escuta essas tuas histórias quase que greco-romanas, porque não acabam. Todos eles reviram o olho para cima, chateados, impacientes, descaridosos contigo. E eu sou o único teu amigo que estou aqui para te dizer isso, e dizer que a próxima vez que tu tiver uma história acima de 30 segundos, nem conte. A Linda passou uns 15 dias sem falar comigo. Depois chegou para mim e disse, muito obrigado. Se ela resolveu com os outros, eu não sei. Comigo ela resolveu. Marcos, mas isso pode ser grosseiro, isso depende da visão. Na minha grosseria, eu virar o olho para cima enquanto alguém fala comigo. Isso é grosseria. Ora, quando vemos que as nossas palavras não produzem frutos, olha o que os Espíritos pensam. Ora, quando vemos que as nossas palavras não produzem frutos e que tudo se reduz do nosso lado, do vosso lado, a uma estéril aprovação, vamos procurar almas mais dóceis. Deixamos então vir em nosso lugar os espíritos que mais não pedem do que falarem, e para isso não faltam. São os espíritos puros, são os espíritos evoluídos que colocam os inferiores para falar conosco? Não, somos nós. Nós nos tornamos estéreis, infrutíferos, diante da mensagem trazida, e nós queremos que os bons espíritos tenham o quê? Paciência eles têm, virtudes, tem todas as virtudes. O que eles não têm é tempo para perder conosco. Tem muita coisa para fazer.
E aí, quando eles saem, quem vai ficar conosco? Os espíritos que estão na mesma sintonia em que nós estamos. E aí, bem aqui no finalzinho, ele diz: não faltam os que falem. No capítulo 25, já que os meninos tocaram, eu queria só fechar o assunto. Falando sobre evocações de animais. Né? Já ocorreram 2 citações aqui. Eu quero dizer que esse ponto está no capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Tá? A citação é pequena porque ela está legitimamente maior e bem explicada na Revista Espírita. Perguntam se podemos evocar os animais. E conta uma historinha muito interessante, né? Que evocaram a mãe dos passarinhos para saber onde eles estavam. E a mãe dos passarinhos veio e disse assim: olha, não foi o gato que comeu, eles estão no arbusto, você vai lá, pega, não culpe a ninguém. O gato também não conseguiu comer, só derrubou. Pronto. Aí disseram assim: e foi mesmo a mãe do passarinho que falou? A resposta é: evoquem uma pedra e ela vos responderá, porque não faltam espíritos para falar. E eles dão um esclarecimento muito legal da graduação evolutiva dos animais. Evoquem uma pedra e ela vos responderá. Perguntai a ela. Tem sempre um espírito e ele vai assinar pedra. Meu Deus, eu falei com pedra. Mamãe, falei com pedra. Né? Fique à vontade. Se você quer ter um espírito familiar, uma pedra, fique à vontade. Né? Mas são os espíritos fazendo hora conosco. Como saber se é um mau espírito que se comunica? A gente já começou a falar sobre isso, né? Faz tempo. Mas vamos lá. Ó, isso aqui foi o Marcos que escreveu, tá? Isso aqui, ó. Por isso que eu não coloquei citação nenhuma. Eu coloquei assim. Eu estou dizendo isso que é para ninguém achar que está na obra. Porque tem muito falante por aí que diz na Gênesis, aí diz uma linha da Gênesis e completa 30 linhas, e todo mundo diz: não, mas na Gênesis está lá, o cara falou. Não. Reconhece-se a linguagem dos bons espíritos por sua clareza e por terem um único objetivo: auxiliar o progresso da humanidade. De onde foi que eu tirei isso? Da obra. Do estudo, do conhecimento da obra. Contudo, devemos sempre, coloquei em letras garrafais, contudo, devemos sempre estar atentos ao conteúdo das comunicações, pois não basta ao médium receber uma boa comunicação e por isso se tornar isento das análises. Como disse os meninos, não há médium infalível, e isso todos os espíritos disseram aqui. Não há médium infalível. Por isso que eu coloquei esse tracinho bem grande na palavra critério de autoridade. Você diz assim: eu não aceito o pensamento da ciência atual quanto tal coisa. Por quê? Porque tal cientista disse isso. Critério de autoridade. Porque ele disse, não pode ser diferente. E nós não estamos falando de Kardec, nós estamos falando do conteúdo dos espíritos. Porque se nós falássemos apenas de Kardec, isso também seria critério de autoridade. Nós não estamos discutindo com obras. Nós estamos pedindo que você analise aquele conteúdo da obra e leve para a codificação. Tem embasamento da codificação? Perfeito. Não tem? Analise. Aquilo tem lógica? Faz parte do pensamento? Crivo da razão. Olha o que o Espírito Erástico nos fala. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir o absurdo e o erro. Erástico, viu? Discípulo de Paulo Apóstolo. Aí ele diz que com o controle severo dos grupos, com autoridade moral, comunicações com selo de lógica, acabei de falar sobre isso, autenticidade dos espíritos,
E aí fica mais fácil a gente saber se a comunicação é ou não boa. Então, como é que a gente vai se sentir confiante diante das evocações? Isso é interessante para os grupos que se formam. Como se sentir confiante diante das evocações? Primeiro, estudo das obras fundamentais do Espiritismo. Coloco, como os Espíritos já colocaram, a primeira delas, o que é o Espiritismo. Já li, ótimo, agora estude. Marcos, eu já li o livro dos Espíritos 10 vezes, ótimo, agora estude. Eu disse estudar, eu disse ler. Ler, a gente lê de livro. Recolhimento, silêncio, confiança em Deus, sinceridade e boa fé. Estamos aqui finalizando. E para finalizar, não poderia ser outro do que o pensamento do professor Hipólito Lyon, Denis Arrivaille. Professor Allan Kardec, que no final da introdução do livro que é o Espiritismo diz: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Ou seja, podemos evocar todos os espíritos. Para isso, necessário a todos nós é termos a boa fé de saber que nada sabemos. É termos a honesta e sincera simplicidade de dizer: eu li muito, mas aprendi pouco. Passei 16 anos lendo obras. Não sei dizer quantas obras li. Mas no ano passado, que já vinha sendo cercado por um espírito amigo, querendo me indicar um estudo sério das obras de Kardec, quando eu vi, eu não tinha perdido tempo, ou perdi tempo dentro desse tempo que nós existimos, como pessoas. Mas todo conhecimento, um pouquinho de cada coisa vai me servir de alguma maneira. Mas se eu tivesse passado 16, 18 anos da minha vida estudando as obras de Allan Kardec, com certeza, eu hoje seria uma pessoa um pouco melhor que Jesus, o Espírito de verdade. Que Allan Kardec, nosso mestre, professor e amigo, que Erasto, que Paulo, o apóstolo, que São Luís, que São Tomás de Aquino, que todos os espíritos responsáveis pela codificação do Espiritismo possam nos incentivar à leitura e ao estudo, porque sem a instrução e sem o amor, nada seremos. Agora, diz Paulo, no final da carta aos Coríntios, no capítulo 13, agora me restam a esperança, a fé e a caridade. Das três, a mais bela, a maior e a mais importante é a caridade. Muita paz.